estamos aqui novamente todo sábado, da 1 às 2 horas, com o programa Projeto de Vida. Então, o Projeto de Vida ele é patrocinado pela Apex, Associação Internacional da Programação Existencial, e a gente estuda, né, a programação existencial, a ProExis, que é, ao fim e ao cabo, o projeto, né, de vida, aquilo que você planejou para executar nessa tua vida humana. O objetivo desse programa é sempre estar discutindo o que você anda fazendo, a sua execução, a sua consecução, o que você planejou, você anda fazendo, ou seja, qual valor você está agregando na sua vida humana, a importância que você dá tudo a isso, as suas metas, seus objetivos, ou então você deixa a vida me levar. Então o objetivo aqui nosso é criar esse contraponto, ou seja, favorecer você estar mais consciente da importância dessa vida humana, dessa nossa existência, e com planejamento a gente vai mais longe, a gente vai conseguir produzir mais com mais eficiência. Sempre nós iniciamos o nosso programa com uma pergunta do dia, que é para você chegar e ficar lá pensando, refletindo durante o nosso programa, e ao final vamos responder. A pergunta de hoje tem a ver com as leis que a gente estuda, que são as leis da programação existencial. O que seria a lei da egokarmalidade na ProExis? Então, tem muita gente que já ouviu falar em egokarma, a ideia do karma, está tudo correlacionado a essas informações. Procure pensar, procure refletir, e ao final do programa iremos responder e discutir um pouco sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar aqui com a entrevistada Sandra Tornieri. O tema vai ser sobre sinalética e assertividade decisória. Ela já está aqui conosco, logo a gente começa a nossa conversa. Mas vamos iniciar com o momento de autogestão com Caio Polizel, sempre trazendo uma informação bem prática para, já no nosso dia a dia, usarmos ferramentas, ações, para melhor nos organizar e ter um dia melhor. Então vamos à dica do Caio. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje estou aqui com Fausto Camargo, que é técnico científico da Apex. E dentro das funções da autogestão, Fausto, nós temos a autocapacitação. Você que vem estudando aí o tema de aprendizagem, vários temas que conectam com a autocapacitação, o que você teria para falar para os nossos ouvintes de como desenvolver esse tema de se capacitar? Bom, um dos temas que a gente acha que ela é fundamental para a nossa vida humana, e a gente está falando de autogestão, é a aprendizagem contínua. Então, cada vez mais nós, né, pessoas, precisamos estudar mais e se autoconhecer mais. Legal, né? Legal. Porque a gente só se desenvolve como pessoa e só desenvolve um projeto de vida bem estruturado, a longo prazo, a médio, até curto prazo, a partir do momento que a gente consegue se identificar. Ver as nossas fortalezas, os nossos talentos, as nossas fraquezas, enfim, só através do estudo. E como a pessoa começa, ela pode parar, refletir sobre seus traços de personalidade, sobre suas potencialidades, sobre suas fraquezas, mas existe um modo estruturado para fazer isso? Existem técnicas, por isso a aprendizagem ela é tão importante, não é? Então existem várias técnicas. Uma das técnicas que a gente pode trabalhar, e a gente tem lá no Manual da Programação Existencial, por exemplo, é a listagem de traços forças e de traços fardos, né, das suas potencialidades, das suas fraquezas. E aí a gente pode pedir para amigos, colegas, nos ajudarem fazendo um debate, um brainstorm sobre o nosso próprio funcionamento. Bacana. Então, pessoa que está ali nos ouvindo, o primeiro passo seria o autoconhecimento, fazendo essa listagem. Uma vez que eu fiz essa listagem, pensando em aprendizagem, qual é o próximo passo? Legal. Então, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico, aí a gente consegue traçar, por exemplo, objetivos e metas. Aí a gente fala, de fato, de autogestão, né? Isso mesmo. E aí eu faço um planejamento. E aí eu só consigo fazer gestão, ou seja, controle daquilo que eu planejei. Por isso o autoconhecimento ele é tão importante, porque ele nos ajuda no autodiagnóstico e depois nos ajuda também nos prazos futuros. Porque, olha, como que eu vou saber, como que eu defino o objetivo, como que eu defino o método? Puxa, vamos estudar, o que é um objetivo?
O que é uma meta? Como que isso funciona na nossa vida humana? Então, uma vez que eu fiz esse levantamento, eu posso identificar as minhas lacunas. E nessas lacunas é que entra essa função da autocapacitação. Eu vou atrás de um treinamento, eu vou atrás de me desenvolver, e muito depende do própria vontade, né? Da vontade da pessoa ir atrás. Existe alguma técnica que você, que vem estudando aprendizagem, pode fornecer no sentido de como é que eu posso, lá em casa, sem muito recurso, me desenvolver? A gente pode fazer, como a gente falou, de listagem, de uma série de coisas. A autopesquisa, né, vamos pensar assim, ela tem uma técnica que é super básica, bem simples, anotação, registro. Nós fazemos registro de tudo. Então, por exemplo, o Fausto, ele se irrita com muita facilidade. Como que ele faz? Puxa, eu vou fazer, por exemplo, um irritacionograma, não é? Eu vou pegar uma tabela e vou listar quantas vezes eu me irritei por dia. Qual que foi o gatilho que me levou àquilo? E aí, em 30 dias, não precisa mais do que isso. Eu vou ter dados mais do que suficientes, não é, para fazer uma correção de rota nesse sentido. Bacana. Então, é o âmbito da irritação. Isso. Eu faço um levantamento sobre aqueles pontos que me irritam. Não gastou dinheiro Não até aí. dinheiro. Ele só fez um levantamento, identificou o que ele precisa se capacitar, e aí ele pode ir atrás de um treinamento, de um curso, de um livro, de algo que forneça. Exato. E isso serve para toda a vida humana. Então, por exemplo, olha, eu sou professor de instituição de ensino superior. Puxa, minha aula não está legal. Beleza. Vou começar... Todo dia eu chego em casa e tem algo que me incomodou. Puxa, eu não consegui engajar o aluno, ou eu falei isso, podia ter falado assim. Vamos anotar. Onde eu acertei? Onde eu errei? A partir de um certo período, eu tenho uma série de registros que eu posso comparar. Onde que eu errei mais, onde que eu acertei mais, o que me levou àquilo. E aí sim, de novo, eu faço uma correção para minha atuação docente como profissional no mercado melhorar mais ainda. O que é o mais sério é pegar essas anotações e observar o que se repete, onde estão as lacunas, porque senão a pessoa fica com um banco de dados e acaba não conseguindo dar vazão para isso, né? Perfeito. Bom, pessoal, muito obrigado por nos assistir, muito obrigado, Fausto. Muito obrigado pelo convite, Caio. Ótimo. E para você que está aí nos ouvindo, fica aí mais uma reflexão sobre a autogestão existencial. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. Está aí ligado na RCI 1300 AM. Nós somos a rede comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. E sempre aqui às 13 às 14 horas, todos os sábados, com vocês, falando sobre o programa Projeto de Vida. O Projeto de Vida, ele é patrocinado pela Apex, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Meu nome é André Chataloff, são exatamente 13 horas e 8 minutos. Estamos aqui diretamente dos estúdios em Foz do Iguaçu para fazer uma entrevista e discutir as coisas aqui com a Sandra Tornieri. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, André. Muito obrigada aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Não, nós que agradecemos. A Sandra, eu vou aqui passar a ficha da Sandra, que você já vê que a ficha é séria, né? Então, a Sandra, ela é mestre em administração pela UFPR, Universidade Federal do Paraná, especialista em didática e metodologia para o curso superior pela Unopar. Ela atua como consultora de carreira, né? Então ministra treinamentos corporativos, docente também de curso superior e pós-graduação em administração, exerce voluntariado, né? Principalmente mexendo já com docência há muito tempo. Aqui ela coloca que desde 91 ela já é docente, já é voluntária. E temos aqui a questão de 2015, ela está aqui voluntariando na Unescom, que é uma instituição focada e dedicada a escritores, a desenvolver escritores, né, na Conscienciologia principalmente. Ela é autora, né, dentro de diversas obras que ela já fez, que são super importantes, mas a gente está chamando de destaque uma que tem a ver com o tema do debate, que é mapeamento da sinalética energética para a psique pessoal. Ela fez a primeira edição em 2015, já lançou a segunda edição em 2018, e, inclusive, ela deixou aqui para a gente sortear entre as primeiras pessoas que ligarem aqui para a rádio, ou então também mandar o seu interesse aqui entrando no Facebook, falando assim, olha, eu tenho interesse e tal, e nós vamos justamente pegar essas pessoas interessadas, o primeiro
segundo que ligar, a gente vai justamente sortear entre essas pessoas e divulgamos, ok? Então, Sandra, você fala um pouquinho por que você veio trabalhar essa ideia da sinalética, né? E até explica um pouco para a gente, para pessoas que não conhecem, né? Tipo, o que é essa sinalética parapsíquica, sinalética energética, e o que isso está relacionado com essa assertividade decisória? Então, a sinalética é um neologismo que foi criado, sinalética energética parapsíquica, é um neologismo que foi criado pelo professor Valdo Vieira, que ele quis dizer o seguinte, eu na verdade usei o termo dele, né, para criar o livro do mapeamento, que é para dizer o seguinte, a sinalética é a capacidade que qualquer pessoa tem, através dos seus sinais energéticos e parapsíquicos, de identificar as consciências extrafísicas, consciex, né, como a gente diz, ou espírito, ou entidade, né, como a pessoa pode identificar, tanto benfazejas como negativas, né, como a gente pode dizer, que são os amparadores ou os assediadores. E também identificar a presença das energias nos ambientes e os parafenômenos. Ou seja, a sinalética, na verdade, é uma possibilidade que a pessoa tem de desenvolvimento do seu parapsiquismo. Uhum. Então, se a pessoa tem um bom parapsiquismo, ela já tem algum tipo de sinalética ou sinais que ela identifica. Então, por exemplo, tem aquelas pessoas que falam assim, eu senti uma presença, mas não sei, uma presença parece que da pessoa da família que já morreu, sei lá, uma pessoa querida, mas eu não consigo identificar. Isso já é uma sinalética, é um sinal que a pessoa tem da presença, da energia de um ente querido que ela teve. Então, isso é muito comum, mas as pessoas ou não acreditam muito nas próprias percepções, ou não têm autoconfiança, e acabam deixando de lado. Mas isso é um fato. Agora, né? quando a gente vê, por exemplo, em filmes, que mostra que, às vezes, um parente próximo tem lá uma foto com a pessoa, ou tem um objeto que a pessoa carregava para um lado e para o outro, e de repente aquele objeto cai no chão, isso não tem nada a ver com a sinalética. Tem. Porque, na verdade, é um conjunto que não só das suas percepções assim, no seu corpo físico ou energético, mas também tem o que a gente chama de sincronicidades. Isso é um assunto que eu estudo também, que é o conjunto da sinalética com a sincronicidade. Por falar em filme, né, tem um filme que chama A Libélula, que ele é bem caracterizado, inclusive eu coloco ele no meu livro, né, como uma indicação, que é justamente um caso de uma pessoa que dessomou, que morreu, e o marido queria encontrar ela de todo jeito, encontrar a forma como ela morreu, e ela não tinha como, porque foi uma coisa bem difícil, num local bem distante. E ao longo do filme, ela se comunica com o marido, justamente através dos sinais, de temas que ela gostava. Um deles era, claro, a Libélula, né? Que aí eu não quero fazer um spoiler para quem não assistiu o filme, mas então, o filme todo ele vai mostrando esses sinais para ele ir até ela, e ele chega no local, né? E consegue desvendar o mistério. Então, assim, já que você falou de filme, né? Essa é uma ideia, né? Que a pessoa pode explorar. Esse é aquele filme com Kevin Costner? Não. Isso, exatamente. Né? Então é o mistério da Libélula. Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada pela. Que acaba, realmente é um filme bem interessante que mostra o processo fenomênico. Né? Isso. Ele é bem exemplar para esse tipo de assunto. Okay. Agora, em relação à assertividade decisória, ela tem justamente essa conexão de você juntar as pontas daquilo que você está percebendo, das suas energias, do seu estado consciencial, como a gente pode dizer, do seu estado de referência. Tem um outro assunto que a partir desse estado que a pessoa pode identificar seus sinais, que é o que o professor Eduardo Martins chamou de padrão homeostático de referência, que é assim, qual é o momento que você está no seu eixo, no seu equilíbrio maior? Então, você consegue lembrar desse momento? Tudo que variar desse eixo, tudo que variar desse equilíbrio, são sinais que mostram ou que você ficou melhor, né, aquilo, ou que você ficou pior. E no caso das decisões, é importante você se conhecer. Conhecer, por exemplo, então, eu estou aqui agora e eu tenho que tomar uma decisão, uma escolha muito séria.
ou qualquer escolha que vai definir meu dia, por exemplo, como eu vou usar meu dia. Por exemplo, o fato de eu decidir que eu aceitei fazer a entrevista aqui, eu tive que pensar em diversas situações para ver se eu podia. Porque uma coisa é você querer, outra coisa é você poder. Sim. Porque o que a gente percebe é que a nossa vida ela está interligada com a vida e os processos de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a partir disso, eu pensei assim, não, eu vou ver meu dia, minha agenda, na semana que ela pediu eu não podia, aí na próxima eu podia, porque eu sabia que isso não ia, de alguma forma, me prejudicar. Com isso eu me senti bem. Então, aquela sensação que é da assertividade decisória, é uma sinalética que a pessoa tem, são sinais que mostram que ela tomou a decisão correta. Mas, Sandra, eu queria saber o seguinte, na tua orientação, né, sei que você fez o livro, mapeando essa sinalética, você pode dar uma dica, assim, geral, para pessoas que nunca ouviram falar nesse assunto? Como que ela faz para, de alguma maneira, ela se sentir, ela observar essas sinaléticas, esses sinais, ou seja, como ela reage perante as coisas? Então, nesse caso aqui, eu tenho um capítulo no livro, né, fazendo lá o jabá do meu livro, né, é o capítulo 39, que chama Mapeamento da Sinalética Parapsíquica e Assertividade Decisória, que é justamente o assunto que a gente escolheu aqui. Ok. Aí eu tenho aqui 11 sinais, que são 11 possíveis sinalizadores, né, que a pessoa pode observar da assertividade decisória, ou seja, alguma coisa que ela tomou uma decisão correta. Por exemplo, automotivação. A pessoa começa a ficar automotivada por aquilo que ela decidiu. Então, ela sente uma certa euforia. Então, ela fica eufórica. Então, puxa, eu decidi... Vamos supor que seja a questão da carreira, já que a gente está falando de projeto de vida, né? Uma das coisas importantes do adolescente, do jovem, da pessoa, é a decisão de uma carreira. A pessoa, de repente, tem 3, 4... opções e de repente ela escolhe uma delas. Aquela escolha, aquele pensamento sobre aquele tema, por exemplo, ela escolheu fazer medicina, ela se sente bem, ela se sente eufórica, ela sente que aquilo vai realmente ser um ponto forte na vida dela. Quando ela pensa nas outras, aquilo não traz tanta repercussão. Sim, mas, então, Sandra, isso é uma forma da pessoa começar a identificar alguns itens, né? Mas, por exemplo, você chega, até você ouvir aqui que você é especialista em metodologia, até mesmo consultora de carreira. A gente percebe que, vamos pensar, às vezes tem a pessoa que ela chega num lugar e ela se motiva em fazer algo. E ela se sente super empolgada, tal, até fazer um curso, uma faculdade e tal. E aí, de repente, ela vê que aquela motivação não era dela, pode ser de um parente, pode ser um desejo que sempre foi embutido pelos pais. Então, como de alguma maneira diferenciar? Se isso, de alguma maneira, essa energia, essa motivação que você está falando, ela vem meio que de dentro, vem de um processo genuíno, ou tem a ver com uma influência externa? Tem outros fatores aqui, como eu falei, são 11, então a gente falou o primeiro, né? O primeiro seria essa euforia e esse bem-estar, né? Uma outra questão seria... Mas como diferenciar essa euforia da então, real eu vou na sequência, entendi. né? Eu vou na sequência. Então, assim, outra coisa que é importante é a pessoa ter uma pacificação íntima. Porque a euforia, ela pode ser negativa, né? Ela pode ser uma coisa assim, a motivação, ela ficou empolgada, porque, Exatamente. como você falou, a pessoa ficou ali numa situação porque o parente falou, porque ela tá na moda, alguma coisa assim. Ou tá indo euforicamente para uma coisa que não é o ideal, né? Vamos supor que ela foi atrás de um processo do dinheiro e não naquilo que vai realizar profissionalmente. Né? Agora, outra coisa que a gente percebe na pessoa, às vezes ela pode ter banhos energéticos. Certo. Banhos energéticos já são as sinaléticas mais, assim, avançadas, né? Parapsíquicas e podem ser promovidas por amparadores, tá? Mas tem, por acaso, também a possibilidade de ser promovida por assediadores, para poder desviar a pessoa. Ou às vezes um parente da pessoa, ou né, às vezes que esteja pode ser um padrão assim. Então a pessoa vai ter que colocar todos esses detalhes numa planilha e vai ter que identificar cada um deles. Agora, tem uma coisa que a gente ia falar mais para frente, mas já que você puxou o assunto, que é o código pessoal de cosmoética, ou a conduta que a pessoa tem com ela mesma, os princípios que ela escolheu para ela viver. Esses princípios que ela escolheu para viver são mais ou menos decisões antecipadas mais permanentes que ela vai ter na vida dela. Então, esses princípios, por exemplo, olha,
eu não vou tomar decisões precipitadas quanto a questões vitais da minha vida. Então, isso é um princípio dela. Então, ela não vai no oba-oba, ela não vai fazer qualquer coisa para construir, por exemplo, uma dupla evolutiva ou do seu parceiro. Toque de caixa, vai ser planejado. Ela vai planejar isso de modo sensato. Então, esse é o primeiro passo. Outra coisa, ela não vai, por exemplo, no CPC dela, por exemplo, ela tem ali, ó, eu não vou buscar opções profissionais ou de amizades para poder ganhar algum benefício só para mim mesma. Eu vou querer o que seja melhor para todos. Então, ela começa a colocar nessa planilha isso. É uma ideia de ganha-ganha. De ganha-ganha. Eu não vou deixar, por exemplo, a preguiça tomar conta de mim e vou tomar sempre a decisão que vai me levar para o maior esforço. Então, a pessoa começa a ter isso como um CPC, um Código Pessoal de Cosmoética. Então, quando ela recebe, por exemplo, a gente pega aquele exemplo de novo da pessoa que resolveu fazer a medicina, né? Aquilo vai dar mais trabalho, ela vai ter que estudar mais, ela vai ter que buscar, vamos dizer assim, se aprofundar mais em alguma coisa de modo real, não vai poder ser feito de qualquer maneira. Mas, Sandra, se a gente for pensar, você pensando como consultora de carreira, se a pessoa ela gosta daquilo, pode ser que seja muito trabalhoso. Pode ser que uma pessoa do lado dela chegue e fala, olha, vai ser super desafiador, mas eu não quero. Mas ela, por gostar, ele vai ter um gás a mais, não é? Pode, mas tem uma outra coisa também que tem relação com a visão multidimensional e multiexistencial. Tem algumas pessoas que se lembram, por exemplo, têm ideias inatas, né? Ou seja, uma recuperação de informação de alguns projetos que ela fez antes de nascer, ou seja, a programação existencial. E ela deve ter feito isso num curso intermissivo, ou seja, num curso preparatório, que é feito para determinadas pessoas que já têm um nível de lucidez e que podem colocar em prática uma aceleração da sua própria evolução. Então, quando a pessoa já tem isso, ela tem o quê? É uma rememoração, uma recuperação de cons ou uma recuperação de lucidez que faz com que ela tenha mais certezas íntimas em relação às suas decisões. Sim, mas tudo aquilo que você está falando, eu percebi que a gente lá no começo falou da sincronicidade. E dá para perceber que toda essa sinalética, ela pode estar envolvida numa sincronicidade e que meio que vai ajudando você a tomar as ações. Mas eu queria que você, de que maneira a gente analisasse aquilo é correto ou de alguma maneira que a gente tem que colocar um pé atrás. Mas você não responda agora, vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já. Sandra Tonieri, super aqui motivados para falar sobre sinalética. Você já teve alguma sinalética? Já teve alguma percepção que você estava fazendo algo certo, tomando uma decisão que aquilo ia mudar a sua vida e era extremamente positiva? Bem, a autora nossa aqui tem um livro que fala mapeamento da sinalética decisória, ou seja, você vai tomar uma decisão e você vai usar as suas parapercepções, é isso, Sandra? Isso. Para ajudar a tomar uma decisão. É isso mesmo. Agora, só que aproveitando, se você, olha, não mandou, tem algumas pessoas já ligando aqui para a gente, ligue ou manda mensagem aqui na rádio, né? Aqui nós estamos ao ar, aqui a gente está aqui no Facebook da RCI e a gente depois vai fazer o sorteio do livro, mas para aquele que não der tempo e pegar gravação desse trabalho depois, porque a gente vai deixar disponível, vai deixar um link para vocês sempre lá na página da RCI. Vocês vão poder acessar essa gravação do que a gente está fazendo agora e queira ter mais acesso ao livro da Sandra, olha, é só acessar na Shopcons. Então, olha lá, é www.shopcons.com.br. Ali você vai poder visitar e ao buscar livros sobre mapeamento, você vai já ter de cara lá o livro da Sandra. Então aproveite, você pode retirar ali no SEEC, na epígrafe, ou então receber no conforto do celular, mandar de presente. Mas, Sandra, a gente deixou aqui uma dúvida na questão aqui das sincronicidades, que elas nos ajudam a tomar decisões, esse está trazendo. A gente sabe que às vezes a pessoa sai submotivada, é isso mesmo, mas como de alguma maneira a gente garantir que essa motivação e essa sincronicidade, ela é uma coisa realmente positiva? Então, são várias percepções que a pessoa precisa começar a mapear.
Uma delas, por exemplo, é a questão das companhias extrafísicas. Então, por exemplo, eu tenho mapeado quando eu estou em boa companhia, ou seja, com os amparadores, então eu tenho uma sinalética específica, aliás, são vários sinais que eu percebo a presença muito forte dos amparadores. E tenho também, por outro lado, um mapeamento quando eu estou mal acompanhada, ou quando eu tenho algum tipo de autocorrupção, e aí vem o assédio, vem aquela companhia extrafísica negativa, e que vai fazer uma influência, né, o que a gente chama de assédio em cima da pessoa. E no caso, quando eu percebo que eu estou fazendo alguma coisa errada, vamos dizer assim, Mas, né? Sandra, só pra gente... Deixa eu só Sim. continuar. O que a pessoa percebe, né? No fundo, todo mundo sabe quando ela está tomando uma decisão errada. Ou quando ela tem um jeitinho, vamos dizer assim, aquele jeitinho brasileiro, né? O jeitinho de querer fazer as coisas, atropelar para ser mais fácil, para poder conseguir concluir as coisas de modo egoísta, egocêntrico. Agora, quando a pessoa vai, a partir do seu código, como a gente estava falando, né, o seu código pessoal de cosmoética, da sua conduta melhor vamos dizer assim, de manifestação em relação a ela, em relação aos outros, ela se sente mais conectada com esses amparadores. Então, é uma outra questão. Agora, em relação às sincronicidades, o que eu vou sugerir para a pessoa? Um teste. Ela pode pegar um caderno e começar a anotar. Eu só queria abrir uma aspas aí, só tá. para o nosso telespectador entender. É que sabe, Sandra, que a gente não é só para comunidade aí, conscienciológica, a gente é aberto para todo mundo. Só para a gente entender, as pessoas, elas vivem com essas companhias extrafísicas, elas estão o tempo todo do lado, e você está falando lá, poxa, pode ser uma pessoa benfazeja, que tem interesse, tem uma pessoa que não sei quem que é, desconheço. Como que você, no teu caso, e não sei se teu livro comenta sobre esse assunto, de eu identificar se aquela sensação agradável que eu posso ter daquela companhia, ela quer dizer que é saudável para mim. Porque vamos pensar, eu posso gostar de assistir futebol e aquela companhia é agradável para mim e eu estou dentro daquela vibe, né, naquela frequência. Como que funciona isso? Só para a gente entender. Você falou numa questão bem aprofundada que vai confundir mais os telespectadores, mas vamos lá. Não, porque vamos pensar, assim, eu estou analisando a sinalética. Não, tá certo, você está certo, mas assim, isso seria um segundo passo para a pessoa identificar. Como eu falei para você, tudo começa com você saber o que é se sentir bem e o que é se sentir mal. Você sabe, você consegue se identificar? Sim. Assim, o que está equilibrado e o que está desequilibrado. Então, partimos de um ponto, né, de um padrão. A partir desse padrão, você começa a mapear o que é bom para você e o que não é bom para você. Certo. Só que não dá para ser desse jeito que você falou, tipo, eu estou me sentindo bem porque eu estou aqui assistindo um filme no Netflix e perdendo meu tempo. Não. Tem tudo relação com aquilo que a gente falou antes, a conduta pessoal de cosmoética. Se aquilo não está batendo com a sua conduta pessoal, aquilo não vai te fazer se sentir bem. Agora, se a pessoa não tem cosmoética ainda, ela não vai perceber isso que você acabou de falar. Porque não vai bater nela ruim, ela vai se sentir bem e vai ser feliz, só que de modo antievolutivo, né? Então, assim, se a pessoa não criou para si ainda um código pessoal de conduta mais ética, mais cosmoética, ela não vai conseguir fazer a diferenciação do que é bom evolutivamente e o que é ruim evolutivamente. Então, parte-se desse princípio, senão tudo vai ser tudo questionado e a pessoa nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, se você já tem alguma forma, por exemplo, aquela história, né? Você fez uma atitude que não foi muito legal. Aquilo bate com você à noite, você tem aquele famoso peso na consciência, isso é o início do princípio, do começo, de que você está criando um princípio de cosmoética para você viver, ou pelo menos de ética. A partir daí, você começa a ver as repercussões energéticas que isso vai causar em você. Isso é um assunto, assim, tem pessoas que são chamadas de casca grossa, vamos dizer assim, é a pessoa que faz um monte de coisa e não sente nada. Ela não percebe nada. Sim. Mas, no fundo, aquilo passa a ser uma coisa desagradável para ela, começa a questionar. Então, fica mais no mundo do pensamento, do sentimento e menos das energias. Certo. Agora, se a pessoa já tem as energias um pouco mais trabalhadas, aquilo vai bater nela como se fosse uma ação. Por exemplo, uma fisgada, às vezes, no pescoço. Às vezes, ela vai sentir uma dor aqui nas costas. Isso são sinais, vamos dizer assim, quase que físicos, né, que aquilo não foi uma boa atitude dela. Agora, então quer dizer que você está dizendo que essas sinaléticas, né, que são sensações físicas,
elas podem ser tanto boas quanto ruins. Pode ser boa quanto ruim. Então, por exemplo, eu tenho uma sinalética que eu posso falar aqui alguns exemplos, né, que eu tive na minha vida e que me deram essa certeza de assertividade decisória, né? Sim. Então, por exemplo, a primeira delas, né, foi na escolha e na aceitação do meu parceiro evolutivo, na dupla evolutiva, né, que isso é uma coisa muito importante para quem está querendo fazer um projeto de vida a dois. Quando eu aceitei, aliás, foi um dia antes, né, e houve uma sincronicidade, porque num dia que eu pensei nessa possibilidade, que ia ser importante eu me associar a essa pessoa, que é o Amin Lascani, né, vou até falar aqui no ar, professor Amin. Ou seja, você teve uma ideia. Eu tive uma percepção, começou... né, percepção de que ele era a pessoa correta para mim. Naquele dia eu me senti muito bem. Hoje eu tenho um padrão, assim, que eu associo como se fosse um momento de desperticidade. Só para a pessoa saber, assim, o que seria uma desperticidade. De você estar desassediado, ou seja, não ter nenhum tipo de influência e estar se sentindo muito bem, né? É um nível de pacificação muito grande. Naquele dia, era o dia 12 de julho, era o dia dos namorados. 12 de junho, né? Dia dos namorados. E aí eu fiz uma despedida de solteiro. Eu falei, não, agora eu vou fazer uma despedida de solteiro. Brinquei com o pessoal que era de um grupo que eu participava lá, do grupo dos inversores, e fiquei por isso. Mas eu não pensava em nada. No dia seguinte, essa pessoa, né, que eu tinha escolhido, veio conversar comigo. Então, assim, já tinha todo um processo acontecendo energeticamente, extrafisicamente, ou seja, primeiro eu aceitei e dei o sim antes dele vir fazer a pergunta, né? Então, para mim, isso deixou bem claro que estava com a pessoa certa, no momento certo e tomando a decisão certa. Outro fato muito marcante para mim foi a mudança do Rio de Janeiro para Foz do Iguaçu. Eu tive uma percepção de que eu deveria vir para Foz do Iguaçu quando eu estava lá conversando com uma pessoa que viria para cá. Eu comecei a sentir uma alegria tão grande, assim, mas não era essa euforia desajustada ou desequilibrada, era uma alegria e uma sensação de felicidade muito forte, junto com uma energia, né? Então, como eu tenho já, assim, bastante facilidade de percepção energética, me sentia bem energeticamente também. E sincronicamente a esse fato, né, eu tinha escrito no jornal há muitos anos, né, há quase 10 anos anterior, eu tinha feito um artigo chamado A Paraecologia Consciencial, onde a gravura que eu escolhi para colocar no jornal era justamente a cabeça de uma pessoa com as cataratas em cima da cabeça dessa pessoa, ou seja, como se fosse no mental soma dessa pessoa. Quando eu me lembrei disso, então foi uma energia, uma percepção e uma sincronicidade. Quando eu me lembrei disso, eu falei, não, isso daqui para mim é um sinal, é uma seta, mais vetor, né? Um vetor para eu tomar minha decisão. É claro que não foi só isso, foram uma série de outras coisas. Mas isso me deixou com uma certeza íntima, né, de que eu estava tomando a decisão certa. E assim teve outras. Questão de mudança da carreira, questão de tomada de decisão de escrever o livro, porque você pode escrever sobre vários assuntos. Então, você tem lá 10 temas. Qual é o melhor tema do momento? Sim. Também tive a mesma percepção do momento certo, da energia, né? Mais, assim, essa sensação, eu chamo de um borbulhar. Eu tenho uma sinalética que chama assim, é um borbulhar agradável por dentro. É como se a gente estivesse tendo um estado de vibração interna, só que diferenciado para eu tomar a decisão correta. Aí, não sei se está ficando claro. Sim, está ficando. Agora, para a gente entender um pouquinho mais, vale a pena, acho que da gente, até para amarrar isso tudo que está trazendo, quais são outros fatores que precisam ser avaliados, né? Além dessa sinalética, essa sincronicidade que você comentou aí, que acontece bastante. A gente sabe, muita gente que tem, assim, às vezes, as sinaléticas acabam até meio que norteando as decisões, às vezes, das pessoas. Mas, então, quais são esses outros fatores que a gente tem que pesar na balança para a gente, de alguma maneira, ter mais segurança, a gente ter mais ponderação, né, nesse processo da assertividade decisória? Mas você não fale agora, nós vamos rápido intervalo e voltamos já já. Tá bom, muito bom. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. Você está sintonizado na rádio, você viu que o assunto ele é super interessante. Muita gente tem aí sinaléticas, né, sinais, inspirações, né? E o que a professora Sandra Tonieri está trazendo aqui é como você disciplinar essas sinaléticas, essas percepções, às vezes até físicas, né? E com o que? A assertividade em tomada de decisão. E aqui ela trouxe algumas situações que a gente jogou uma pergunta no ar, falando, né, que, poxa,
Então, quais são os fatores que precisam ser avaliados, ponderados, além dessa sinalética, né, sincronicidade, e que, de alguma maneira, elas são importantes para a gente ter essa assertividade decisória? Então, a gente comentou, né, do CPC, do Código Pessoal de Cosmoética, e uma coisa que estaria muito relacionada a isso é a questão da conduta. Se a pessoa ela é mais democrática, autocrática ou cosmocrática, né, como a gente pode dizer assim. Uma pessoa autocrata, né, é uma pessoa que ela só toma decisões baseadas nas próprias percepções, nos seus próprios desejos, e ela não leva em consideração o seu entorno. Então, assim, a pessoa que tem essa autocracia, ela pode até querer evoluir, ela pode até querer fazer as coisas, mas só se for a seu modo, né? É que a gente costuma dizer que tem um pouco de ranço de temperamento, assim, monárquico, né? E para você tomar uma decisão assertiva, ou você ser mais cosmoético, mais ético nas suas decisões, você precisa começar a levar em conta os efeitos que a sua decisão vão provocar no entorno. Então, você tem uma cosmovisão, ou uma visão mais sistêmica do que você está fazendo, porque nós estamos todos interligados. As nossas programações de vida, né, elas estão interligadas. A gente costuma dizer que tem uma max proex grupal, ou seja, a minha missão de vida, ela está correlacionada com a sua, com a da Rosilma, com de todos aqui que estão nos assistindo, e isso é importante a pessoa saber, que ela faz parte de um time evolutivo, não é uma coisa que ela está sozinha. E quando você toma uma decisão só para atender os seus caprichos, ou atender o modo como você está enxergando as coisas, sem consultar, vamos dizer assim, o seu entorno, você tem uma possibilidade muito grande de errar. Porque, às vezes, aquilo que você acha que é bom não vai fazer bem para as outras pessoas. Agora, como consultar isso? Existe um conceito, né, que é chamado de cosmopensene. O que é o cosmopensene? É você perguntar, ou a cosmocracia, né? É você perguntar para o cosmos se a sua decisão está correta, né? Você perguntar assim, não, eu vou tomar essa decisão agora. Qual vai ser o efeito no meu entorno? O que isso vai repercutir? Vai dar uma repercussão boa, ruim? As pessoas vão se sentir bem com isso ou não? Vai melhorar a vida das pessoas? É para melhoria do grupo, ou é só para mim, é só para o meu ego, né? Que a gente poderia chamar a pessoa que vai pela lei da egolatria, ou seja, ela quer só beneficiar a ela própria. Então, assim, isso mostra, assim, a forma da pessoa pensar, e também mostra que ela, às vezes, não está considerando os sinais que muitas vezes ela está recebendo. Às vezes ela está tendo acidente de percurso. Às vezes está gritante. Está gritante. Por exemplo, um sinal negativo, né, por exemplo, que tem a ver com sincronicidade, são os acidentes de percurso. Então a pessoa tomou uma decisão, começou a ter um monte de acidente de percurso, desde como um contrafluxo. Contrafluxo, né? Desde bater o dedão na parede até sofrer um acidente de carro, e ela não para pensar o que ela está fazendo da vida dela. Então, assim, é aquela pessoa que quer continuar teimando, é autocrata, ainda quer continuar teimando nas suas decisões erradas. Entendi. Então, assim, mais uma vez, são variáveis que a pessoa precisa tomar, além dos sinais energéticos, das percepções de pensamentos, das companhias que ela atrai pelas decisões, e principalmente dos efeitos que ocorrem quando ela realmente vai para a ação, quando ela toma essa ação. Então, a gente pode dizer o seguinte, resumidamente, a sua intenção pode mudar a ação ou a reação daquele fato. Então, as mesmas pessoas podem ter a mesma atitude, só que com intenções diferentes, podem provocar efeitos diferentes. Então, essas decisões, elas estão muito intimamente ligadas às intenções ou à intencionalidade da pessoa. E esses efeitos também, que vão dar ou coisas boas, né, ou sincronicidades boas, continuismo nas ações, motivações, a presença desses amparadores mais fortemente perto dela, ou ao contrário, acidente de percurso, assédio em cima da pessoa, coisas que ela não vê como positivas, né, como evoluídas. Então, assim, tudo mostra para a pessoa, se a pessoa quiser ficar nisso, ela fica, senão ela muda o padrão, ela muda se ela quiser. Se você quiser mudar o foco da sua vida para melhor, hoje é só questão da sua decisão. Então, tudo depende de você. Muito bom, Sandra.
A gente está aqui nos minutos finais. Você gostaria de fazer algumas considerações aqui só para a gente fazer o fechamento? Então, eu queria só lembrar que eu também tenho um capítulo nesse livro do Diretrizes da Autogestão Existencial, que foi organizado pelo Caio Polizel, que é aqui da Apex, né? Sim. Que participa, inclusive, do programa. Eu escrevi um capítulo chamado Profissão. E nesse capítulo eu falo justamente de outras variáveis, além da sinalética, né? Além da parte parapsíquica, outras variáveis, são 10 variáveis para a pessoa tomar a decisão da sua profissão, que vai estar alinhada ao seu projeto de vida. Sim. Então, quem tiver interesse também, esse livro é interessante para a pessoa aprofundar nesse assunto, né, nessa decisão. É importantíssimo, né, Sandra, esse processo de decisão, de profissão, porque isso vai dar norte à vida. A vida da pessoa, né? Então compre o livro, né? Está na biblioteca, quem quiser visitar aqui a holoteca pode ler. Pode. Né? E pode, quem quiser dar de presente também, é um outro livro que são justamente das diretrizes, Autogestão Existencial, do Caio Polizel, também pode ser adquirido aqui no Shopcons. E na Amazon também, né? Os dois estão, esse livro, o Mapeamento da Sinalética, ele está em e-book na Amazon. Se a pessoa também quiser comprar o e-book, também está à venda. Tá bem. Então, obrigado, Sandra, pela participação. E a gente, com certeza, acho que você tem que voltar aqui para falar um pouco mais sobre essa questão da carreira, dessas decisões, né? Que é uma coisa super séria e importante. Eu que agradeço, então, André, a oportunidade de estar aqui com você, e vamos em frente. Tá bom, obrigado. Gente, agora nós vamos para a nossa dica do ProEx no Mundo. Mais uma dica de pessoas que estão por aí fazendo a sua programação de vida, exercendo a sua capacidade de escolha, o seu projeto de vida, e vamos aprender com essas pessoas. Vamos à dica de hoje. Bem-vindos ao ProEx no Mundo. Olá, me chamo Aden Rodrigues Pereira, sou voluntária da Conscienciologia desde dezembro de 2014, verbetógrafa e articulista desde 2015, e tenho encontrado na Conscienciologia respostas para muitas das minhas questões de vivências que eu tinha desde criança e para vivência. Quando nós tivemos o módulo sobre ProEx, a programação existencial, no curso CPC, que é dado no Instituto Internacional de Conscienciologia, eu comecei a perceber como as coisas se alinhavam, como eu conseguia amarrar as pontas, como nós dissemos, em relação às vivências que eu tinha desde a infância. Então, eu era uma criança que era tímida e gostava muito de escrever e de contar história. E esses escritos eu acabei guardando, a maioria deles, claro que alguns se perderam, mas eu também comecei a perceber que isso era um marco na minha manifestação, né? Então, ao longo da minha existência, eu tinha fenômenos parapsíquicos de um lado e vivências cotidianas com os meus sentimentos, pensamentos, que eu gostava muito, me dava prazer registrá-los. Então, quando eu encontrei a Conscienciologia, com todo esse aporte técnico, com todos esses pesquisadores que já existem lá, que também têm as suas vivências e conseguem transformar isso em GESCONs, ou seja, gestações conscienciais, eu realmente entrei em euforia. Eu tive ali insights de pegar todos esses meus registros, começar a compilar, passando agora pelo crivo conscienciológico, e começar a dar um destino a eles, porque eu via que eu tinha riqueza de fenômenos vivenciados, mas não tinha dado um trato técnico para eles, para poder ajudar as outras pessoas. Ao longo da minha estada na Conscienciologia, desde 2014 eu passei a fazer cursos, laboratórios, dinâmicas, onde eu também aprendi a anotar de uma forma mais técnica, e claro que toda a minha carreira dentro da universidade, já tenho 25 anos de universidade, também me ajudaram a ter uma escrita mais clara, voltada para um público que realmente precisa entender como é que esse fenômeno acontece, e também, por sua vez, conseguir registrar e se entender. A questão da autopesquisa, da escrita, das leituras, e do compartilhamento desses resultados com as outras pessoas me deram autoconfiança, e eu aposto muito nisso também para ajudar os outros na questão da interassistência a produzir suas próprias GESCONs. Para mim, hoje, não diria com 100%, mas com uma boa porcentagem de certeza, eu tenho a convicção de que a questão da GESCON, do compartilhamento desses fenômenos e dos seus resultados, fazem parte
do meu veio proexológico. Grata por poder compartilhar meu Labicom com vocês. Até mais. Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Estamos aqui nos minutos finais, no fechamento do nosso programa, Projeto de Vida. E a gente sabe que é sempre importante a gente escutar essas dicas, né, que as pessoas dão sobre o que elas estão fazendo no seu momento evolutivo, quais foram as decisões, as opções de vida, né, que tem a ver com a Proexis no mundo. Você aí que está nos escutando, se quiser também mandar para a gente uma gravação e quiser participar desse bloco, há uma possibilidade, é só a gente receber aí essa tua informação, basicamente uns 3 minutos de material, você falando o que você anda realizando produtivamente da sua existência. A pergunta do ar que nós deixamos foi: o que seria a lei da egocarmalidade na Proex? Então, nós deixamos essa ideia porque a programação existencial, ela tem algumas leis que são chamadas leis da programação existencial. Uma delas, por exemplo, é que a programação existencial, ela é sua, não é do teu vizinho, não é do teu irmão, não é do seu pai. Quer dizer, às vezes a gente pode ter uma convergência, sentir que nós estamos fazendo um trabalho e que tem pessoas perto de nós que estão fazendo aquele trabalho também, ou alguma coisa parecida. E não quer dizer que as programações, os projetos de vidas, eles não podem, vou dizer assim, estar compartilhados, como uma engrenagem, um ajudando o outro. Então, na verdade, nós não temos uma programação existencial a sério, bem bolada, sozinho, como uma ilha, fazendo algo errante. Então, geralmente, nós estamos aí em parceria, envolvido com outras pessoas. No caso, quando a gente fala da lei da egocarmalidade, a gente traz o quê? A gente traz que toda programação essencial, projeto de vida, atende primariamente a sua egocarmalidade. Ou seja, você tem dívidas com você mesmo. Né? A gente, quando estuda a questão do karma, a gente estuda lá a questão do egokarma, que é o primeiro karma, é a primeira relação de causa e efeito. Então, você tem também, é lógico, o grupo karma. Tem muita gente que fala assim, ó, estudar o processo da policarmalidade é um negócio super sério, super complexo, e nós devemos estudar a lei do karma. Mas é importante, a gente está ressaltando aqui a programação, ela tem um interessado, que é você, o primeiro a ser interessado. Quer dizer que ela é egoísta somente? Não, não quer dizer nada disso. Então, uma coisa tem a ver com você falar o seguinte, olha, a programação tem que te atender. Por exemplo, você nessa vida está evoluindo em algo? Você está aprendendo alguma coisa nova? Você está chegando, mudando o seu jeito de ser? Está acontecendo algum nível de renovação na sua vida? A programação existencial, ela visa esse tipo de coisa, essa renovação. Se ela não estiver acontecendo, algo está errado. Então, busque refletir, tipo, o que eu andei aprendendo de novo? O que eu andei fazendo algo novo na minha vida? Isso tem a ver com a sua primeira conta egocarmalidade. Esperamos que vocês tenham gostado aí do nosso programa, de vocês divulguem, participem, falem para os seus colegas. A gente busca sempre trazer pessoas aqui, como a Sandra, né, que traz a sua vivência. Hoje a gente falou sobre o mapeamento da sinalética. Para mais informações, se você queira aprofundar, eu acho que é muito importante você acessar o livro. Então, repetindo, o Shopcons é uma possibilidade de aquisição de livros virtualmente e você receber no conforto do celular na sua casa. É o www.shopcons.com.br e aí você vai lá fazer a busca, se você colocar lá mapeamento da sinalética, vai interagir com o livro da Sandra Tornielli. Você vai ver que é super barato o livro, dá para você dar de presente, dá para você estudar e tirar proveito, então, dessa oportunidade. Contamos com vocês na programação da RCI, sempre ao seu lado, e até a próxima semana, o próximo sábado. Tá bem? Fique com a gente, fique com a nossa programação. Você ouviu na Rede Comunicadora